Então, eu tive tempo para ler os livros de empreendedorismo, mudar um pouco minha cabeça, né? Mas também tive tempo para ter um olhar diferente com a própria pandemia. Tive alguns colegas que começaram a compartilhar algumas estatísticas, e uma das estatísticas mais confiáveis do mundo é a da Inglaterra. Então teve um colega que começou a compartilhar alguns dados estatísticos das internações na Inglaterra na última fase ali da pandemia, e por aquilo que pareça, a maioria dos internados e dos óbitos eram de multivacinados. Então isso bugou a cabeça do Rodrigo, do médico, e comecei então a ter contato com outras informações, receber dados, e isso me levou, de forma bem resumida, Fernando, me levou para a questionar como é que o mercado, o mercado das empresas farmacêuticas funciona. A gente, claro, sabe como é que funciona, mas no contexto da pandemia, como é que funciona, né? Como é que estava funcionando de forma mais organizada. E eu vou criar uma conexão, uma ponte um pouco mais direta. Assim. Isso, de certa forma, me levou para a escatologia. O que é escatologia? Escatologia é o estudo final dos tempos. Então, eu conheci algumas pessoas, pela própria internet também, pelo Instagram. Uma delas é a Débora Barbosa, que conectava, mostrando, provando através de documentos, essa correlação entre o momento que a gente estava atravessando, aquela tribulação, aquela angústia que as pessoas viviam, com o estudo do final dos tempos, que é a escatologia. Quando eu entendi isso tudo, eu buguei. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que o buraco é mais embaixo. E eu fiquei angustiado porque é o seguinte, até então eu era um espírita kardecista. E durante a pandemia, um grande número de centros espíritas fechou. E as pessoas procuravam ali auxílio espiritual e não encontravam, né? Isso, de certa forma, me incomodou também, e junto com essa questão da vacina, a escatologia, eu abri meus olhos para algumas verdades na vida, e foi quando eu falei assim, gente, eu preciso cuidar da minha filha. Eu preciso cuidar do crescimento espiritual da minha filha. Mas eu não sabia como. Eu venho de uma família, parte é católica, parte católico não praticante. Eu e minha irmã éramos espíritas. Falei, gente, como é que eu vou lidar com isso? Como é que, dentro desse pouco conhecimento que eu tenho sobre a escatologia, como é que eu vou preservar a saúde mental e espiritual da minha filha? Então Deus foi apresentando algumas pessoas na caminhada, uma delas é uma colega que inclusive congrega na Central, que é a doutora Sandra Valim, e alguns pacientes passaram por mim e querendo me tirar do espiritismo. Uau. Nossa, você precisa sair do espiritismo, não te conheço direito, mas eu tive uma visão. Teve um paciente que falou comigo, eu tive uma visão com você, com o seu olhar. Eu acordei da cirurgia, eu vi um par de olhos, você vai tirar, tá? Vi um par de olhos vermelhos, e eu falei, essa pessoa encostou em mim. Ela falou, né? Essa pessoa encostou em mim, eu preciso encontrar essa pessoa. Depois de uns 4 meses de cirurgia, essa pessoa sentou na cadeira do meu consultório e falou, não vim aqui para consulta. Eu vim aqui porque eu tive uma visão e agora eu tenho certeza que eram os seus olhos que olhavam para mim. Era um par de olhos vermelhos. E, Rodrigo, a única coisa que eu te digo é, saia do espiritismo. É um engodo. Saia, você está sendo enganado. E eu falei, essa mulher é louca. Não tem nada a ver. E seguindo o espiritismo. E Deus plantava outras pessoas. Teve uma outra paciente também, muito querida, a Cleia, que tentou me levar para a Central, mas eu odiava crente. Falei, gente, esse povo é muito chato. Eles ficam falando de Deus o tempo todo, falando e tentando levar a gente para a igreja deles. Povo chato. E eu morava no Luxemburgo, falava, esse povo, além de ser chato, atrapalha o trânsito. Enfim, eu
eu não sabia que lá seria minha casa. Mas enfim, eu lutei durante muito tempo com os convites, né, para frequentar a igreja, até que na Páscoa de 2023, Fernando, minha esposa falou assim: Rodrigo, vamos assistir Paixão de Cristo? Eu falei, não, já sei o final, eu não quero mais. Eu já vi esse filme 2 vezes. Bonito demais. Mas aí ela falou, não, vamos assistir, tá no clima da Páscoa e tal. Então vamos. Colocamos o filme lá na Netflix para assistir, mas dessa vez eu fiquei constrangido. Eu não sei se eu estava um pouco já tocado ali pelo estudo da escatologia, aquela coisa toda, mas dessa vez doeu em mim. E eu me lembro assim que acabou o filme, eu moro ali muito próximo ali do Mosteiro do Luxemburgo. Eu lembro que é 00:03, Fernanda, aquele sino tocou com uma intensidade, cara. Eu te juro que eu arrepiei até a canela. Seus ouvidos estavam abertos. Se eu virei, eu debrucei na janela e falei, gente, deve ter a galera aqui no prédio com a cabeça para fora da janela, assustada com esse sino, porque era de uma altura que estava tocando, e eu olhava para a cidade assim, aquele breu, tudo parado, escuro. A gente não tem base. A Paula saiu do quarto e falou, Rodrigo, que barulho é esse? Eu falei, olha lá, Paula. Não foi, Paula? E aí ela falou, meu Deus, eu tô arrepiado também até a canela. Teve uma vozinha ali que falou assim, vai pra igreja. Eu falei, Paula, amanhã não tem como, que amanhã vai ter o almoço do seu pai. Domingo de Páscoa. Domingo que vem, vamos pisar naquela igreja lá. Eu sei que a gente não quer, mas tem alguma coisa falando pra gente ir pra lá. Tá. Feito. Passou uma semana, a contragosto, mas eu sabia que eu tinha que estar lá. Fui pra igreja. Entrei na igreja. O que tem na igreja? Cantoria. Pra quem não sabe, é assim, ó. Pelo menos na igreja Batista Central, a gente começa ali o culto com os 3, 4 louvores, depois tem a pregação do pastor. Entrei na igreja, louvor. Falei, meu Deus do céu, relaxa. Você veio aqui para viver essa experiência, para ter essa experiência, né? E aí Daqui 1h30 eu vou embora. Não, eu tava contando o relógio para ir embora. De 10 a meio-dia. Eu tô aqui de 10 a meio-dia. Se eu tiver que fazer uma coisa, que só faço, senão vou embora, né? Pois é. E aí é o seguinte, uma coisa que eu gostava no Espiritismo, né, tinha um estudo da palavra, pelo menos da palavra da Bíblia segundo o Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha aquelas discussões filosóficas todas, né, de conduta, de moral. Mas não tinha cantoria. Tinha uma musiquinha de fundo lá, de consultório. Eu gostava daquilo. Mas eu chego na igreja, a Batista, cantoria, era o Renato Mimessi que estava tocando. Mas teve uma hora, Fernando, que eu comecei a querer cantar. E eu me perguntei, meu Deus do céu, você está querendo cantar? E não é que no meio ali do louvor, como uma descarga elétrica, eu me lembro desse sentimento até hoje, me emociono com isso. Eu me ajoelhei e chorava de amor por Cristo. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu só sabia que era Cristo. E eu chorava de emoção e falava, meu Deus do céu, como eu perdi isso minha vida inteira. Uau. Glória a Deus. De lá para cá, é um amor que cresce. A cada leitura da Bíblia, a cada joelho dobrado. Desculpa, Fernando. Não. Eu brinco que tem gente que fala assim, homem não chora. Não é a gente. Isso daí É Espírito Santo, qualquer coisa é Espírito Santo. Você já carrega no nome, então fica já tá no nome, então tudo bem. E aí é um amor que eu venho descobrindo cada dia mais maduro, mais profundo.